Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, a Bíblia tem relatos que muitas vezes nos deixam embasbacados, né? Meio assim, assustados. Um desses relatos vai ser o alvo da nossa discussão hoje. Tem a ver com um herói da fé, Jefté. Tudo bem, Jefté viveu num período muito complicado, o período de Juízes era uma bagunça. Basta ler o livro que você vai ver um monte de absurdos acontecendo entre o povo de Deus. A questão é que Jefté é citado no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, como exemplo. E no relato de Juízes, diz que ele, para obter uma grande vitória, fez um voto a Deus e sacrificar a primeira pessoa que encontrasse, quando ele retornasse para casa. E quem lhe saiu ao encontro? A única filha. Primeiro que o voto de Jefté já é esquisito. Segundo, a filha aparece e ele fica muito triste porque vai ter que cumprir o voto. Terceiro, a Bíblia diz que ele cumpriu o voto. Quarto, a Bíblia diz também que Deus abomina tolos que fazem voto e não cumprem. Então, Jefté sacrificou a própria filha a Deus? Mas o Senhor não aceita sacrifício humano? Como entender essa passagem? E pior, ou melhor, como entender que um homem que fez isso seja citado como exemplo de fé no Novo Testamento? Várias vezes temos nos debruçado sobre essa questão. Ela não é simples, ela não é fácil e, mais uma vez, nós somos inquiridos por vários telespectadores e várias telespectadoras a respeito de renovar essa discussão. Então, é o que nós vamos fazer agora. Está no ar o Vejam Só. Olá, com alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Conosco hoje, depois de um bom tempo longe, o Bispo Abel Neto, da Igreja Batista Renovada. Não faz tanto tempo assim não, né, Bispo? Paz e graça. Um mês e pouco, paz e graça, Pastor Heber. Bom retornar aqui com vocês. Boa noite, Pastor Thomas. Boa noite, telespectador também. Estou feliz de novo para estar aqui com você. Onde fica a Igreja Batista Renovada que o senhor pastoreia? Pastor Heber, fica no Jardim Esté, no quilômetro 15 da Raposo Tavares, Rua Mário Belmonte 410. Igreja Batista Renovada, Ministério Água Viva. Muito obrigado pela presença do senhor. Deus abençoe. Do outro lado, pastor Thomas Tronco, ministro da Igreja Batista Redenção. Paz e graça, pastor. Tudo bem? Amém. Prazer estar aqui novamente, prazer conhecer o pastor Abel. Né? Simpatia à primeira vista. Que bom. E a Igreja Batista Redenção, ela fica onde? Ela fica na zona norte de São Paulo, na Avenida General Ataliba Leonel, 3780, na Parada Inglesa. Nosso site, igrejaredenção.org.br. Você pode entrar lá e procurar. Tem mais vídeos, áudios e textos do que dá para ler, assistir tudo. Ótimo. Entra lá e se divirta. Tá muito bom. Vamos lá, vamos nos divertir agora com a matéria que o Zeca preparou e que apresenta o tema de hoje. Vejam só. A Bíblia é um livro maravilhoso, com passagens apaixonantes. Mas é claro que cada leitor tem aquele livro predileto, aquela história que fala mais ao coração, aquele versículo que é chave para a fé. Todos temos isso. Eu, particularmente, gosto da carta aos Hebreus, de forma bem especial, do capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Isso acontece porque, principalmente, existe uma proximidade que aqueles heróis têm com cada um de nós, diferente dos super-heróis do cinema, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Hoje, iremos estudar um desses heróis, que numa primeira olhada na sua história, na verdade não parece ter nada de herói. Muito pelo contrário, ele parece ser bem desobediente a Deus. Hoje iremos falar sobre Jefté e o sacrifício da sua filha. Será que o fato de estar na galeria dos heróis da fé mostra que, na verdade, Deus então aceita sacrifícios humanos? Como podemos entender essa questão? Será que Jefté foi precipitado em seu voto e então caiu no chamado voto de tolo?
Ou, na verdade, Jefté sabia bem o que estava fazendo. E o que aconteceu foi que o sacrifício era, na verdade, oferecer a pessoa ao trabalho do Senhor, não necessariamente matar. Eu apresentei essas duas possibilidades, pois são linhas de estudo seguidas pelos teólogos. Depois, você pode ler a passagem que está lá em Juízes 11. Mas a divisão fica por conta do tipo de sacrifício que Jefté fez: matar ou entregar ao trabalho do Senhor. Essas duas opções podem ser apresentadas e defendidas pelos estudiosos, pois não temos direito a uma identificação de como esse sacrifício aconteceu. O texto apenas indica que Jefté cumpriu com aquilo que havia prometido. É uma discussão muito polêmica, pois depois vemos que o mesmo está na galeria dos heróis da fé. E aí surge a nossa dúvida: como podemos conciliar essas duas situações? Alguém que sacrifica e ao mesmo tempo é herói? É polêmico, então é pauta do Vejam Só. Fique ligado, nós já estamos no ar e você, meu amigo, não pode ficar de fora. Bom, o assunto hoje é polêmico, nós já o abordamos algumas vezes e sempre recebemos solicitações para repautarmos o tema. Conosco hoje o Bispo Abel Neto, da Igreja Batista Renovada, que vai discutir com o pastor Thomas Tronco, da Igreja Batista Redenção. A Igreja Batista Renovada, como o próprio nome diz, é uma igreja que crê nos dons, na contemporaneidade dos dons. A gente chamaria de pentecostalizada, né? Isso. Tá bom. Bispo, como é que o senhor, na sua primeira fala, responde à pergunta? O Jefté, que é tido como herói da fé, ele sacrificou a filha a Deus? Mais uma vez, boa noite, pastor Heber, pastor Thomas e o pessoal de casa também. Esse é um texto que a gente precisa justamente da exegese bíblica para poder passar alguma coisa. Como você falou, é um texto complicado, que gera muitos debates nas escolas teológicas, nas escolas dominicais e também aqui no Vejam Só. Na internet é o que mais tem. Mas no meu entendimento, naquilo que eu aprendi, ele não sacrificou a filha e também Deus não aceita sacrifício humano. É o que a Bíblia vai nos mostrar isso. Você vai ver aí as outras nações pagãs fazendo sacrifícios de humanos. Está cheio disso, desde Abraão. Você vai ver isso, era uma prática muito comum no passado. Porém, quando Deus ele traz agora para a nação de Israel um código de conduta chamado dos mandamentos, ele permite algumas coisas que era costume já que o povo aprendeu com outras nações, e o próprio povo de Israel também tinha os seus costumes. Porém, Deus ele faz algumas adaptações de algumas leis. Por exemplo, o voto. O voto, existia já o voto em outras nações pagãs. Só que o voto com sacrifício de seres humanos. Então, Deus ele traz agora, institui essa lei em Israel sobre o sacrifício. Só que agora Deus fala assim, não, vocês não vão sacrificar a vida de vocês. Você vai ver isso lá por exemplo, em Deuteronômio 18, 10, quando Deus ele condena a prática de sacrifício de seres humanos. Mas Deus fala para eles, olha, você tem agora os animais que vocês vão sacrificar em holocausto. Só que o voto, Deus ele continua permitindo, como código de conduta. O israelita podia fazer votos, porém não de sacrifício humano. Uhum. Então, Jefté aí, ele faz um voto, que era normal na nação de Israel e também em outras nações, porém não sacrificou a filha. Ele sacrifica a filha no sentido de que ela agora ia servir ao Senhor. Uhum. E a sua vida ia ser inteiramente para o Senhor. Em Salmo, por exemplo, Salmo 34, 40, a gente vê algo interessante aqui. Salmo 34, 40. Deixa eu só abrir, para que não fique em nossas palavras somente. Olha só o que a palavra do Senhor fala. Opa! Aqui.
Perdão. Salmo 106, 34. Só me perdoe que acabei perdendo aqui o... O senhor não pode mencionar o texto de cor? Eu não lembro mais, mas só um momentinho aqui. Diz assim a palavra: não exterminaram os povos, como o Senhor lhes ordenara. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto aos ídolos, os quais se lhe converteram em laço, pois imolaram seus filhos, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Então, Deus ele condena essa prática do sacrifício e relaciona, olha, quem fizer isso está sacrificando aos demônios. Qual que é o Salmo? Salmo 104, versículo 34 ao 36. Tá. Então, não era uma prática israelita, isso já vinha na lei de sacrificar seres humanos. Jefté, ele era uma pessoa que era um filho bastardo, não tinha valor algum, só que depois ele é levantado como juiz de Israel. Mesmo estando ali um tempo de apostasia espiritual, a nação tinha seus costumes ainda e conhecia as leis. Então não é possível que Jefté, conhecendo as leis, sabendo que Deus condenava essa prática, ele faria isso. Ok. Amém? Vamos lá. Agora a gente vai ouvir a opinião do pastor Thomas Tronco, da Igreja Batista Redenção. E o senhor, como é que lê o texto? De fato, é verdade que Deus proibiu isso. Deuteronômio 18, ele fala, quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, vocês não vão fazer que nem os povos que eu tiro diante de vocês. Não vão fazer passar seus filhos pelo fogo. E essa era uma proibição claríssima. Entretanto, a gente olha para a tolice de um homem. Aqui Deus não pediu isso, Deus não é consultado. Aqui a gente vê a tolice de Jefté, representando muito bem a tolice do povo de Israel nessa época. Depois da morte de Josué e dos anciãos mais antigos, a Bíblia diz que o povo se desviou e aí passou a ser julgado por meio de 6 povos ao redor, no meio deles. E o Senhor, mediante o clamor, os libertava. E Jefté foi escolhido para fazer essa libertação no que hoje é, na época também, aliás, o nordeste da região de Israel, terra ali de Gileade. E dá para perceber, não só na atitude do povo, mas do próprio Jefté, o modo como eles estavam distantes do Senhor, ou imersos na cultura dos outros povos. Ele vai lá, ele recebe uma ordem, ele clama ao Senhor por ajuda, mas ele faz um voto tolo. E ele não é o único a fazer votos tolos no Antigo Testamento. E nesse voto, certo que alguns estudiosos tentam minimizar ele, dizendo que ele tinha a intenção de oferecer um animal. Mas essa linguagem, quem primeiro sair da porta da minha casa e me sair ao encontro, esse sair ao encontro é uma linguagem que aparece em vários pontos da Bíblia e mostra pessoas indo ao encontro de quem vem. Então ele planejou de fato um sacrifício humano indo contra o que a lei dizia. E aí parece que até o Senhor mesmo julga, pondo a própria filha dele nessa situação. E por isso o choque dele, o versículo 34 de Juízes 11, diz assim, saiu-lhe a filha ao encontro com adufes e dança, e aí no 35 ele diz, tu me prostras por completo, falando para a filha. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade. Ele tá se desmanchando em tristeza porque ele sabe o que vai ter que fazer. E aí ele explica o porquê. Porquanto fiz um voto ao Senhor e não tornarei. Justamente pela lei que também determinava o cumprimento do voto e a severa mão do Senhor contra votos insensatos, ele olha para isso e fala, eu vou cumprir esse voto. E aí quando chega lá no versículo 39, depois de ela lamentar o que ia acontecer com ela, diz assim, ela torna ao seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Então ele não adapta o voto.
Ele não fala assim, ó, eu prometi um holocausto. O que é um holocausto? É um sacrifício queimado ao Senhor completamente. Não tem como confundir isso com qualquer outra coisa. É impossível confundir a expressão Alá com qualquer coisa que não seja o sacrifício queimado, completamente oferecido ao Senhor. A ideia de oferecer algo ao Senhor envolvia também a destruição, como por exemplo Jericó. Jericó ia ser totalmente destruída porque pertencia ao Senhor. Ia ser destruída para ninguém mais tomar. E aí o que confunde, o relato é muito claro. O que confunde é a segunda parte do versículo 39 que diz, e ela jamais foi possuída por varão. Então é claro que diante de um quadro feio como esse, encontrar uma saída menos gravosa é preferível, mas o texto não permite. Na verdade, quando diz isso, não está dizendo como foi o sacrifício, a adaptação do sacrifício, mas está mostrando, apesar do escritor ter sido delicado ao não narrar a morte dela e o corpo dela sendo totalmente consumido pelas chamas, mostra a consequência severa sobre Jefté. O fato da única filha dele ter sido morta sem ter se casado, mostra também que ela não teve filhos. Não tendo filhos, ele não tinha descendência. E com isso, o clã dele se acabou. Acabou-se aqui o clã de Jefté. Então o texto não está falando que o sacrifício foi um sacrifício matrimonial. Ela não se casou, não. Ela de fato, pela tolice de um homem que fez um voto que não precisava. A filha foi morta e ele também viu sua descendência chegar ao fim. Bom, agora é sua vez de votar, né? Vamos lá, vamos para o nosso Facebook. Programa Vejam Só, facebook.com/programa Vejam Só. Vamos lá, enquete. Jefté, herói da fé, sacrificou sua filha? O que você acha? Ele sacrificou ou não a filha dele? Sim ou não? Vamos ver no fim da gravação como é que está a resposta, tá bom? E anote o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus para você ligar amanhã no horário comercial e se informar a respeito dos cursos que a Grade oferece, né? Tem o curso bíblico em todas as filiais, são mais de 600 endereços no Brasil, e tem muitos outros cursos que a Grade oferece, não em todos os endereços. Aí você se informa direitinho lá. 0 Operadora 11 3115 0819 3115 0819. Lembrando que a Grade tem muitos cursos, mas todos eles, sem nenhuma exceção, voltados para a obra de Deus. Tem curso de gestão eclesiástica, quer dizer, um curso de administração, né? Tem curso de música, tem curso de história da igreja, tem curso de teologia, né? De análise bíblica, de missões, tem bastante opções para você, não em todas as filiais, por isso é importante que você ligue e se informe no horário comercial amanhã, tá bom? Bom, já que o assunto é tétrico, né? Se Jefté, herói da fé, matou a própria filha em homenagem a Deus, ou não, vamos dar um intervalo e vamos falar de você, né? É a vez de você aparecer aqui no Vejam Só. Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, quadro que dá presentes para quem participa. E o que você tem que fazer para participar? Fazer um selfie, uma fotografia sua ou da sua família, de quem assiste ao Vejam Só na sua companhia, ou um vídeo. Eu preferia que você fizesse um vídeo, que aí a gente fica sabendo como é a sua voz, qual é a sua opinião, o que é que você pensa do programa, qual a sua sugestão, a sua crítica. Posta lá. Tem instruções para você no Facebook, tá? No Facebook do programa Vejam Só tem instruções para você fazer o vídeo. E tem presentes que a gente vai sortear agora no finzinho do mês, né? A Bíblia para criança e 2 livros para os pais. Um sobre a ação do poder de Deus sobre os impossíveis e também um livro de orientação para os pais que vivem hoje o desafio de ensinar os valores eternos a seus filhos, né? Já que estamos no mês da criança, é esse o presente do Shopping do Povo, tá? Vamos às fotos? A primeira foto de hoje vem de Poá, na Grande São Paulo. O Jarbas de Souza, fazendo aí um paralelo com o chato que está ali atrás, né? E quem bateu a foto muito legal foi a Thaísa,
que é filha do Jarbas. Deus abençoe, o Thaísa, muito legal sua foto. Jarbas, um ósculo santo para você. Em Muqui, no Espírito Santo, nós temos o Alexandre assistindo ao programa. Valeu, Alexandre. Não conheço Muqui, tive muito poucas vezes no Espírito Santo, mas é um privilégio tê-lo como nosso telespectador. Que Deus o abençoe. Agora a gente vai para Embu das Artes, outra cidade que fica perto da capital paulista, e nós temos a Gorete com a neta, a Isabelle. E quem bateu a foto foi o genro, o Jefferson, né? O Jefferson que bateu a foto da Gorete e da Isabelle, né? Essa linda mocinha que está aí do lado esquerdo. Deus abençoe vocês, um ósculo santo para todo mundo aí. E o convite também para o Jarbas e para a Thaísa virem assistir ao Vejam Só ao vivo, já que o Jarbas e a Thaísa moram em Poá, e a Gorete, a Isabelle e o Jefferson moram em Embu das Artes. Pertinho de São Paulo, é só combinar com o Jefferson, tá? Vamos para a Bahia agora, em Ilhéus, o Josué Silva, lá na Bahia, em Ilhéus, terra dos Coroné, né? Pelo menos era, né? Assiste ao Vejam Só. Grande abraço para você aí. E no Itaim Paulista, bairro da capital paulista, o pastor José Brandão, que também recebe o nosso convite para vir assistir ao Vejam Só ao vivo aqui no nosso estúdio. Grande abraço, pastor Brandão. Ósculo santo para a sua comunidade. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai ver o vídeo do Edmilson, que mandou o vídeo lá da Paraíba, Campina Grande. Já já a gente vai ver o recado dele. Vamos lá, nós temos hoje o pastor Abel Neto, da Igreja Batista Renovada, e a fala dele diz que a gente precisa da exegese para entender o texto, não é isso? Sim. Agora, pastor Abel, o bispo Abel, desculpe, o que diz a exegese nesse caso? Que Jefté não matou? Justamente, de todas as correntes teológicas que eu fiz a pesquisa, um ou dois teólogos concordam com o pastor Thomas. Mas a grande maioria vai dizer a mesma coisa que eu estou falando aqui. Por exemplo, no Levítico 29 vai falar acerca dos valores humanos. Olha só o que o próprio Deus diz. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém fizer um voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até a 60, será da tua avaliação 50 ciclos de prata. Ou seja, aí a Bíblia começa a dar valores da mulher, da criança, do bebê, do valor humano. Para que serviria esses valores? Quando alguém fazia um voto, não era muita gente que fazia isso, não era uma coisa corriqueira. Esses valores de prata que valia cada ser humano, justamente, é para aquelas pessoas que não queriam ficar fazendo o trabalho no tabernáculo. Então, o voto de Ana, por exemplo, ela pede um filho a Deus, e nós já conhecemos a história, está lá em 1 Samuel. Ela recebe de Deus o filho e vai lá, consagra ao Senhor, ali para servir ao Senhor no templo ou no tabernáculo. Nessa época. Então o que acontece? Ana literalmente entregou a Deus o seu filho. Então Samuel começa agora, desde criança, a fazer a obra do Senhor no templo. Então as pessoas que não podiam fazer isso, trocava a vida, né, que não podia estar no tabernáculo, então elas traziam valores. O voto era cumprido, mas com valores. Então nós queremos aqui, através dos estudos, por exemplo, eu trouxe o 11, 29 de Juízes, o capítulo 11, versículo 29, com a tradução direta do hebraico. Olha só o que diz a tradução original do hebraico. 11, 29 de Juízes. E fez Jefté um voto, Neder, ao Senhor e disse: se dado baixa aos filhos de Amon pela minha mão, a vida que sair pela porta da minha casa ao meu encontro, na minha volta em paz dos filhos de Amon e vivo, é do Senhor, quer dizer, vou entregar ao Senhor e o elevarei
em holocausto. Ou seja, eu vou pagar o voto com valor de acordo com o que está em Levítico 27, que o próprio Deus estabeleceu. Então eu vejo aí uma questão de erro de tradução. Por que o senhor não viu esse erro de tradução? É porque ele não existe. Ele simplesmente não existe. Ele a ideia de elevar em holocausto é porque o sacrifício subia na forma de fumaça. Isso era conhecido, era um conceito até nos outros povos. A ideia de que o Senhor recebia pela destruição e vinha pela fumaça. Então isso aqui é uma expressão. Isso é uma tradução parecida com Google Tradutor, quando era ruim, quando ele dava só aquela versão, pastor, aquela versão batida. E então a ideia é oferecer em holocausto. A ideia do holocausto, do hebraico olá ou alá, não tem outro significado para ele. Ele é um sacrifício queimado, oferta queimada, inteiramente queimada. E aí vem a pergunta que eu não quis colocar, não quis responder no primeiro bloco para não te estender muito, é como que um homem que foi tolo, chegou a esse ponto, e viu aqui, ficou de coração partido e ficou mesmo, viu sua descendência acabar pela sua tolice por um negócio que ele nem precisava fazer, não precisava ter feito esse voto. O Senhor o mandou fazer. Como que ele pode estar em Hebreus 11 na lista dos heróis da fé? A questão é que a lista de Hebreus 11 não é uma lista de pessoas exemplares, de pessoas com a vida imaculada, mas pessoas que têm passagens, tem momentos da sua vida que são citados de modo exemplar, no qual o Senhor fez uma promessa e elas creram. Como Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Depois Abraão, por falta de fé, de segurança, confiança em Deus, ele mente para 2 reis, dizendo que a esposa não era esposa, que era só irmã. Né? A gente tem Davi. Né? Davi cometeu, sei lá, na minha opinião, um dos assassinatos mais abomináveis do Antigo Testamento. Mas Moisés foi rejeitado pelo Senhor para entrar na terra porque agiu mal. Então todos esses homens tiveram falhas terríveis e não é essa a questão. A questão é que é oferecido em Hebreus uma situação em que o Senhor fala algo e eles creem e agem de conformidade com a fé e o Senhor os usa. Então, até entre os juízes, Sansão, outro juiz, é muito pior que Jefté. O cara muito mais carnal. Jefté aqui demonstra uma influência mundana, mas não a ponto de ser como Sansão. Mas deixa eu... Bispo, 2 perguntas para o senhor. Primeira, o senhor falou de exegese. A palavra holocausto, como é que o senhor entende se não é uma oferta queimada no altar para subir como aroma suave ao Senhor, que é essa expressão que aparece no Antigo Testamento? E a segunda, a exegese sempre vai buscar textos paralelos, textos semelhantes ou assemelhados. E nós temos o relato de Deus requerendo de Abraão o sacrifício de Isaque, um sacrifício humano. E com certeza Jefté conhecia o relato. Talvez ele tivesse a expectativa de que Deus poupasse a vida da filha dele. Justamente. Como poupou a de Isaque. Mas... Pastor Heber, primeiro eu quero falar para o pastor Tom o seguinte. A tradução que eu trouxe aqui foi da doutora, professora do hebraico. Ela é judia. Então, ela mesmo que ela traduziu, ela é professora de hebraico. Então, não é também Google. sou. Não é questão de Google. Então, o mesmo sentimento, aliás, o mesmo sacrifício que é levado ao Senhor, o sacrifício que as pessoas faziam da sua vida tinha o mesmo significado. Não com a questão de queimar. E justamente isso, quando Deus ele pede Isaque, ali já era uma questão de sacrifício arremetendo à redenção, acerca do Senhor Jesus Cristo. Então, claro que todos os hebreus, inclusive Jefté, sabia dessa passagem com Abraão. Como eu falei, mesmo sendo numa época de caos, até mesmo na questão da palavra, né, existia ali uma apostasia espiritual tremenda em Israel nesse tempo. Mas eu acredito que todos os israelitas ali sabiam dessa questão do próprio Abraão chamando
Deus chamando Abraão para sacrificar Isaac. Mas como é que termina a história de Abraão? Deus falando assim, não, opa, você não vai sacrificar o menino. Eu trouxe aqui o cordeiro, né, para poder imolar. Ou seja, Deus não aceitou. Deus pediu, mas mostrou para o povo, através da passagem de Abraão, que aquele sacrifício seria lá na frente, através de Jesus Cristo. E eu tenho certeza absoluta que Jefté, e não só Jefté, mas toda a nação de Israel nesse tempo entendia isso. Então, como o pastor Thomas falou, jamais, a Bíblia não pode entrar em contradição. Jamais um escritor colocaria alguém, porque nós não falamos, Sansão, por exemplo, ele foi terrível. Só que Sansão não sacrificou ninguém, a Bíblia não fala sobre isso. Você vai ver também Davi, também foi terrível. Mas Davi não sacrificou ninguém. Essa parte... Sansão matou várias pessoas só para arrumar umas vestes para a festa de casamento. Sim, mas não sacrificou o humano. Não é? Nós estamos falando aqui de algo... Mas a questão é que a ordem de Deus não está... A ordem de Deus é clara. A gente está falando de uma desobediência. A desobediência, a insensatez de Jefté que produziu isso, não a ordem de Deus. Então, o que está em voga aqui não é a orientação do Senhor, é a insensatez. E eu tenho um exemplo ótimo para mostrar isso. O exemplo é o de outro voto impensado. Josué recebeu os gibeonitas, eles falaram, nós somos lá do fim do mundo, e tá bom, então vamos fazer aliança com vocês, nós não vamos matá-los. Depois eles descobriram que eram vizinhos. Tá bom, passou o tempo, mas a aliança está feita. Passou o tempo, Saul vai e mata alguns gibeonitas. Passa o tempo, chega no reino de Davi, segundo Samuel 21, diz que começa a ter uma fome de 3 anos consecutivos. E aí Davi consulta o Senhor, e o Senhor diz que tem culpa de sangue sobre Saul e sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então Davi, e por causa disso, o Senhor estava punindo a casa de todo Israel pela culpa de Saul. Então Davi chama os gibeonitas e fala, o que vocês querem? Quanto que é para a gente acertar? Eles falam, a gente não quer dinheiro não, a gente quer descendentes de Saul para a gente enforcar. Terrível, né? Então é hora de falar, não, isso aí eu não dou. Davi falou, tudo bem, eu concordo. 11? Foram 11, não foram? Foram 7. 7 homens, versículo 6. E de seus filhos se nos deem 7 homens. Então Davi os entregou, eles foram enforcados. E sabe o que aconteceu? Versículo 14. Depois Deus se tornou favorável para com a terra. Então, o que apaziguou, nesse caso, o que fez com que o Senhor tirasse a disciplina sobre Israel foi a morte daqueles homens. Por quê? Porque Deus quer que mate? Não. Porque tem uma lei bem específica, especialmente para os israelitas, que fala dos juramentos. Deuteronômio 23, 21 a 23 diz assim, quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o requererá de ti. E em ti haverá pecado. Porém, isso aqui que Jefté tinha que ter prestado atenção. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o fará, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus e falaste com a tua boca. Então foi o que Jefté fez. Foi o que Josué fez, foi o que Jefté fez, foi o que Saul fez em outro bloco. Eu posso até citar o caso de Saul também. Ele não cumpriu, mais uma razão por ter sido rejeitado pelo Senhor. E aqui a gente a questão não é sacrifício e morte desse, pagamento com morte, mas um voto que o Senhor deixou claro. O Senhor vai requerer. Você não vai cumprir, o voto é tolo, não faça. Porque isso que é tomar o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Tem gente que fala assim, tomou um susto, fala, ai meu Deus do céu. Ai, tomei o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Não é isso que é tomar o nome em vão. Tomar o nome de Deus em vão é fazer um voto ao Senhor. É tomar o Senhor como testemunha de algo para testar a veracidade e depois falhar com aquilo. Então o Senhor cobrou especialmente os israelitas por isso. E nesse caso, Jefté, sabendo disso, ele falou, eu não vou tornar atrás. E o texto, a exegese, vem aqui. A exegese olha para o texto e fala, e fez conforme tinha dito. Então, mas aí é isso que eu queria perguntar. Bispo, o que é que Jefté votou? Que o senhor leu a tradução palavra por palavra, né? Jefté votou o quê? O que ele votou? O que o senhor entende do voto de Jefté? É o que a Bíblia está falando aqui, ó. Vamos lá.
Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Primeira coisa, ele tinha o Espírito de Deus. Então, se ele tinha essa comunhão com Deus, jamais ele faria algo que era contrário àquilo que o próprio Deus estava ordenando. Vamos lá. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, entregarei ao Senhor. Ele voltou que a quem primeiro ele visse. Então quem primeiro saiu foi sua filha. Ele chorou por quê? Porque não, agora... Mas para quê? Vai ser do Senhor para quê? O Senhor não E terminou oferecerei em holocausto. Em holocausto. O que é holocausto? Sacrifício. Okay. Mas como ele viu a sua filha... Que tipo de sacrifício? Sacrifício, igual você falou. Mas como ele viu a sua filha... Porque, segundo os historiadores, as pessoas que leem, né, que estudam, dizem que era normal que animais ficassem dentro de casa. Então ele voltou pensando, o primeiro animal que aparecer eu vou sacrificar ao Senhor. Porque era normal animais... Mas se era um animal, ele não precisava considerar a filha dele não contava. E nem quando ele viu esse a tipo filha... de linguagem. E sair ao meu encontro, não era isso que um animal fazia? Sim, mas com certeza tinha animal ali na sua casa, certo? Mas quando ele viu a sua filha, ele falou, poxa, agora eu não vou ter mais... Então havia humanos incluídos no voto dele. Não, mas ele viu a sua filha, ele não sacrificou... Ele não imaginava que fosse a filha, mas a minha pergunta é, será que Jefté não pensou em nenhuma outra pessoa? Os servos. Não, eu acredito que ele pensou em animal. Mas se ele tivesse só pensando em animal... Por que ele não ofereceu? Filha não conta. A filha é gente. Então, o primeiro animal que saísse, ele sacrificaria. Se o voto é oferecer animal, a filha não está nesse caso. Entendeu? Mas eu creio que a Bíblia aqui ela não mostra, mas eu creio que ele mudou. De repente, igual que no final ele vai chorar a virgindade da filha. Ele mudou porque era filha. Se fosse porque era humano. Se fosse, porque era humano ou porque era filha? Se fosse um escravo? Não, então com certeza ele também não faria. Não? Não. Então, mas aí a gente tem um problema de bibliologia. Porque a Bíblia diz, fez segundo voto por ele proferido. Não cabe aqui uma alteração, uma adaptação. E se fosse possível só fazer um pagamento, uma libertação, mas não é questão de adaptar. Nem ele ficaria em estado de calamidade, nem a filha ficaria... o texto, por exemplo, que o senhor citou do pagamento, se aquele texto servisse para isso, ele teria feito pagamento em dinheiro. Lógico. E não teria ficado a filha solteira. Não tem como associar isso. Mas não é questão de adaptar. Mas Israel é a questão do adaptar. Israel está tão costumeiro. O problema é que a Bíblia não fala isso. Então o problema é bibliologia, não é Jefté. Jefté está lá no meio do povo em pecado, e não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia mais correto, e esse era a situação terrível. Mas quando a Bíblia fala, a Bíblia agora, não foi assim que ele falou que faria. O escritor bíblico, movido por Deus para produzir a sua palavra inspirada e inerrante, diz, tornou ela ao seu pai, no versículo 39 de Juízes 11, o qual lhe fez o voto por ele proferido. Então, quando fala isso, se ele não fez conforme ele proferiu, mas ele adaptou, tem erro na Bíblia. Aí, se eu usar esse tipo de exegese, eu posso usar para qualquer coisa. Aí eu posso ser um daqueles fariseus, um daqueles sacerdotes do tempo de Jesus, que pagaram aqueles soldados para dizer que Jesus, o corpo foi roubado, e dizer o seguinte, mas aqui o texto diz que Jesus ressuscitou. E aí eu diria assim, não, mas aqui é porque eles pensaram que ressuscitou. Foi a visão deles, mas na hora foi então... Aí vale para qualquer coisa, onde passa boi, passa boiada. Olha só, você acabou de ler, versículo 39. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Exatamente. Mas se ela morreu... Porque morreu. Ela foi morta solteira. E a intenção disso é mostrar o juízo sobre a casa de Jefté. Ela não casou, não tinha neto. Ele não ia ter neto, era a única filha. Então a casa dele acabou ali. Era importante dar continuidade à sua prole. Deixa eu... Então, era importante, não aconteceu. Vou interromper um pouquinho.
a gente precisa ver o vídeo do Edmilson, lá de Campina Grande, na Paraíba, e chamar o intervalo, que nós já estouramos o bloco. Vai lá, Edmilson, pode falar. Graças e paz, queridos, tudo bem? Aqui quem está falando é o irmão Edmilson, sou aqui da cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. Bom, quero parabenizar o programa, né, dizer que eu tenho aprendido muito através dos debates que são realizados aí na Rede TV, né, especialmente no Vejam Só, e deixar o meu abraço para Carlos Eber Corcarelli, né, e juntamente com toda a programação do evento, tá bom? Queridos, a minha pergunta é o seguinte: capítulo 16 de Levítico nos fala sobre o dia da expiação, e nesse dia da expiação entra em cena 2 bodes, um que é chamado em algumas versões de o bode Azazel, e há muita discussão em relação à identidade desse bode Azazel. Nesse caso, eu quero direcionar minha pergunta e a minha sugestão para o tema de um debate, que seria o seguinte: a quem representa o bode Azazel? A Satanás ou a Jesus? Essa é a minha pergunta, tá bom? Um abraço para todos, que Deus abençoe. Valeu, Edmilson. Boa sugestão, a gente vai pautar e aguarde, tá bom? A gente está indo para o intervalo. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. E eu preciso apertar aqui o pastor Thomas Tronco, que é o seguinte: pastor, tudo bem, o senhor mesmo disse, e todo mundo concorda, que Deus abomina sacrifício humano e tal. E o senhor também disse que Jefté errou sobre todos os aspectos e tal. Agora, Deus ia deixar Jefté fazer o absurdo de sacrificar a própria filha, coitadinha, que não tinha culpa de nada, né? E que estava honrando o pai e a Deus com sua dança e seus louvores e tal, quando saudou o pai. Deus ficou de braços cruzados, ele votou, tenho nada com isso, fazer o quê? Deixa ele queimar a filha dele lá no holocausto. Deus não ia intervir, como interveio no caso de Isaac? Então, o caso de Isaac foi Deus quem deu a ordem, Deus tinha uma intenção, Deus lidou com aquilo. Ele não está lidando com o pecado de Abraão. Ele está pondo Abraão à prova e ele tem uma intenção. O caso de Jefté não se enquadra nisso. Para eu fazer essa pergunta, eu também deveria perguntar: Deus, diante da justiça de Urias, né, da fidelidade dele em relação a Davi, não só em relação a Davi, em relação ao exército que estava lá e falou: não vou, o meu general dormindo numa tenda e eu vou para minha casa, não vou. Aí Davi dá bebida para ele nem beba, não vai. E ele servindo, ele nem israelita não era, ele era de outro povo, fiel a Davi, Davi vai e mata ele. Então, se Deus tem que intervir numa questão, ele tem que intervir na outra também. Ele não fez isso, ele mostra as consequências do pecado e ele pune pelo pecado. E ele deixou isso como exemplo. O Novo Testamento diz que as coisas que foram registradas, foram escritas, para o nosso ensino, o nosso proveito foi escrito. E aí, para mostrar mais uma vez que esses juramentos tolos podiam envolver, e desnecessários, podiam envolver vida humana, a gente tem o caso de Saul, lutando contra os filisteus, em 1 Samuel 14, ele disse para os soldados dele: maldito homem que comer pão antes de anoitecer. E Jonatas, filho dele, não estava lá, viu lá um mel, comeu, e o pessoal falou: não podia comer, seu pai fez um juramento. Falou: mas que bobagem, ó como é que eu fiquei bem agora. Mas aí o que aconteceu? Começou a dar problema lá no meio. Por quê? Porque o juramento, a palavra, o compromisso que Saul assumiu diante de Deus, não importa se é tolo ou não. Por quê? Porque tinha uma lei específica com Israel que pautava isso, foi quebrada. E aí, na revelação de onde estava o problema se revelou, está em Jonatas. E o que Saul fez? Falou: não interessa, você vai morrer. Saul não acha jeito aqui de falar: não, então peraí, vamos fazer, você não vai mais lutar, você vai ficar sentado agora de joelho no milho ali. Ele falou: você vai morrer. E ele Jonatas só não foi morto porque os soldados
clamaram por ele, e porque Saul já não era o cara mais fiel do mundo mesmo, várias vezes ele recebeu instruções de Deus e não cumpriu. No caso de Jefté, ele fez um voto impensado, pecaminoso, o voto era pecaminoso em si. A linguagem que ele faz, eu falei isso no primeiro bloco, que ele fala, quem sair da minha porta e vier ao meu encontro, abrange uma linguagem que nunca é usada para animais, mas para pessoas que vão ao encontro de outros, em diversos exemplos do Antigo Testamento. A mesma expressão, nenhuma vez para animal. Então ele tinha em mente uma pessoa, ele pecou já nisso. Mas o Espírito estava com Davi também. O Espírito estava com Sansão também. Ainda assim, esses homens cometeram pecados, cometeram loucuras. Foram usados por Deus, mas eram homens pecadores e que sofreram consequência dos seus pecados. Vamos lá, agora apertar o Bispo Abel. Depois a gente vai ver as opiniões que os telespectadores postaram e também consultar a Crentolândia lá com o Zeca, né? Vamos lá. Bispo, é muito comum nós evangélicos censurarmos os católicos desde longa data por causa do voto de castidade que as freiras, por exemplo, são obrigadas a fazer. Mas, pelo jeito, o voto de castidade, pela interpretação que o senhor e outros têm dado ao texto de Jefté, tem base bíblica. Deus aceita. O voto de castidade, na verdade, o voto de Nazireu, né? Você vai ver isso. O voto de castidade. Ela morreu virgem, certo? Sim. Então, ela renunciou ao... Mas no caso, a tristeza de Jefté aqui justamente é isso, porque ela morreu virgem. Não que ela foi consagrada não que ela tinha o voto de castidade, mas porque ela morreu... ela fez... Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo que Jefté não a matou e não a queimou, certo? Certo. E qual foi, então, o sacrifício que ela fez? Que Jefté entregou ela ao Senhor, para que ela agora... Então, quem é entregue ao Senhor não pode casar? Samuel foi entregue ao Senhor, o senhor mesmo citou, e ele casou e teve filhos. Tem base aliás, bíblica, filhos bem ruins. Tem a base bíblica. Tem a base bíblica, então. Está aqui. Ela morreu. Os católicos estão certos? Eu desconheço a questão do... Eu não estudei muito sobre a questão da castidade católica, mas que tem base bíblica sobre morrer virgem, tem aqui, está aqui na Bíblia. Então Deus aceita voto de castidade? Com certeza. Deus aceita voto de castidade, pastor? Bom, para aceitar um voto, primeiro tem que ser crente, né? Mas se uma pessoa fizer um voto para ele, que cumpra. Só que a questão de hoje em dia é diferente de Israel. Exatamente. A questão de Israel envolvia uma lei específica, e é por isso que, apesar do efeito terrível, o cara fala, mas ele pode falar, onde é que eu estava com a cabeça quando eu abri a boca aqui, ó, sacrificar em holocausto. Não é oferecer para o Senhor, para o serviço. Ana, quando ofereceu Samuel, ela explicou direitinho que era, essa palavra holocausto não é usada lá. E o que ela votou, ela cumpriu. Então está descrito aqui, a linguagem é inequívoca. Inequívoca. E negar isso abre um precedente de interpretação bíblica que eu posso usar em qualquer lugar. Eu posso usar em qualquer lugar. Aqui fala assim, ó, ressuscitou, mas não quer dizer ressuscitou. Quer dizer que as pessoas carregam ele no coração, igual algumas pessoas dizem. Aqui, que Jesus vai voltar. Aí faz que nem alguns textos abertos por aí falam, não, ele não vai voltar, porque isso é uma utopia, ele volta no nosso coração. Mas aqui está falando que ele vai voltar. Não, mas essa não é a interpretação. Então aí eu dou a interpretação. Se a Bíblia perde o sentido gramatical dela, sentido histórico-gramatical, aí não tem mais... Aí quando a Bíblia fala, quando um estiver pregando e os outros julguem, não tem como os outros julgar. Não tem mais parâmetro para julgar. É o que a pessoa quiser dizer. É o nosso problema, o meu problema, por exemplo, com o aliancismo. Né? Tá. Esse é outro assunto. Cutuca, né? Vamos lá. Ricardo Andrade publicou o seguinte: sacrifício tanto de animais como de seres humanos é feitiçaria. Pesquisem. O sacrifício de seres humanos era uma exigência da divindade ou deus estranho Moloque. Não era só ele não, viu, Ricardo? Várias outras divindades exigiam sacrifício humano também. Quase todas. Simone Félix. A história não deixa claro que ele a matou. Simplesmente não conheceu o varão e não pôde se casar. Dedicou sua vida a Deus, isso que eu entendo. Então, dedicar a vida a Deus é um sacrifício, pastor? Nesse caso, sim, porque ela não teve filho. E era importante a mulher ter filho, era importante dar a Jefté continuidade à
a sua prole. Jefté, no começo a gente não falou sobre isso, mas Jefté era um filho bastardo, ele era filho de uma prostituta, seus irmãos o rejeitou. Jefté não tinha valor algum, só depois que ele se juntou aos rebeldes, aos meninos vadios, aos homens vadios, que depois chamaram ele, os anciões chamaram ele para que ele fosse juiz sobre Israel. Então aí ele passa a ter agora registro na história, mas ele não era nada, ele não era ninguém. Justamente por isso. Então, ele tendo uma filha que pudesse dar para ele filhos, a sua prole ia dar perpetuidade, ia dar continuidade. Nesse caso, como ela agora vai ser consagrada ao Senhor, e ali, naquele momento, seria como um sacrifício. E Deus aceita isso? Se está na Bíblia, com certeza, é o voto que ele fez. O voto que ele fez. Não, o voto que ele fez não foi isso. O voto que ele fez foi holocausto. Então, você pode até dizer assim, não, ficar solteiro é um sacrifício? Pode dizer. Com certeza é sacrifício. Mas não é um sacrifício de holocausto. O que o texto está falando, ele não está falando de esforço, de promessa, ele está falando de um sacrifício de holocausto. E aí lá na frente diz, ele fez conforme proferiu. Holocausto. Ele cumpriu o voto, mas Holocausto. não sacrificando a filha. Holocausto. Porque ele já conhecia a história. Não, então, Holocausto. eu não creio que Jefté sacrificou a filha. Justamente por isso. Não é mudar o texto. Não, eu entendi. O senhor falou, eu não creio. Só tudo bem. Mais uma vez, vou refazer aquela pergunta que acho que não ficou clara naquela hora. Vamos imaginar que não fosse a filha dele que tivesse saído, fosse um servo, né? Ele também consagraria o servo ao Senhor? Justamente não. Porque em Jefté já tinha aquela concepção que Deus não aceitaria sacrifício humano. Não, mas então o que ele faria? A pessoa não casaria? Ah, tá. A questão de consagraria. De repente pode ser que sim, ele consagraria também. Ué? Não, mas e quem, o texto fala que Jefté tinha servo? Se ele diz assim, a primeira vida, foi o que o senhor leu, né? Sim. A primeira vida que sair da minha casa em direção da a minha mim, porta. Da minha porta. E vier ao meu encontro. Ele está pensando, então a primeira vida pode ser animal também, seu não? Pode, ok. Então, se fosse animal, ele sacrificaria? Sim, sacrificaria. Mas como foi a filha, que é um ser humano, então ele não sacrificou. É aí que eu quero chegar. O senhor concorda que a intenção dele era matar? A intenção dele era fazer o voto de sacrifício. Se fosse um animal. Mas automaticamente, é minha filha, então eu vou consagrar. Então ele mudou. Não mudou o voto. Então o texto mentiu quando disse que ele cumpriu conforme proferiu. Pastor, o que ele proferiu é bem específico. O texto não mente. Eu vou oferecer em holocausto. Na verdade, a palavra holocausto não traz só a ideia do que é queimado e sobe, mas é uma ideia completa. É a ideia do animal morto e queimado. Então, tanto é que a palavra holocausto hoje se refere ao que aconteceu com os judeus lá na Segunda Guerra Mundial. Boa comparação. Você falou holocausto hoje, todo mundo vai entender que é o sacrifício. Exatamente isso. Os judeus foram queimados. O problema disso não é se Jefté... Eu fico incomodado com isso? Fico. É ruim. Mas essa não é a única coisa que incomoda na Bíblia. A Bíblia tem histórias muito mais feias. O problema é eu tentar resolver ela de um jeito que eu abra uma exceção interpretativa que pode ser usada em qualquer lugar. Aí a Bíblia diz, ele fez assim, mas eu digo, mas não foi assim. Pronto, aí acabou. Vamos ver como é que o pessoal lá da Crentolândia saiu dessa. Vamos ver. A Bíblia fala lá em Hebreus 11 sobre os heróis da fé. E um dos heróis da fé é Jefté. No Antigo Testamento, a história de Jefté conta que ele sacrificou a filha dele. Como é que a gente consegue explicar que Jefté é um herói da fé se ele fez um sacrifício humano, que é algo que Deus não aceita? Será que Deus aceita, então? Não, eu acho que Deus aceita. Eu ouvi a história de Jefté, li, na verdade, na Bíblia, né? E o que eu pude perceber foi que ele falou antes, né? Ele falou antes de saber, né? Que o primeiro sacrifício que ele ofereceria a Deus, né? Então foi a filha dele, né? Então, vamos dizer, o peixe morreu pela boca, vamos dizer assim, né? Mas ele teve que cumprir o que ele prometeu para Deus, né? Não. Eu acredito que não. O sacrifício que eu acredito que Deus aceita é de um coração contrito e quebrantado ao qual ele não despreza, né? É assim que eu creio. Na minha opinião, a respeito desse assunto, eu creio que de fato ele sacrificou. Porque ele fez um voto a Deus. E aí eu entendo que esse foi um voto de tolo, né? Aquele chamado voto de tolo. Ele teve que cumprir. Mas, no meu modo de ver, o Senhor não aceita sacrifício humano.
naquele momento, ele sim sacrificou e tal, mas foi esse sacrifício de touro, né? Até porque era uma prática na época, né? Porém, após isso, outras culturas, outros métodos de adoração a Deus foi constituído. Então, a partir de Cristo, né? Que é o Cordeiro, né? O pão vivo que desceu do céu. A partir dali foi abolido qualquer derramamento de sangue. Por que que ele está na relação? Porque ele foi aprovado por Deus. Porque se ele está na relação dos heróis da fé, ele está como exemplo para nós hoje. E esse sacrifício, eu não estudei, não sei um mínimo detalhe sobre isso. Se ele fez de acordo que agradou a Deus. Ele não agradou a si mesmo, nem o homem, nem a carne, mas ele agradou a Deus. Foi para testar a fé dele, não... Ao final a gente vê que não foi, né, exatamente isso, enfim. Mas, assim como Abraão, né? Como na hora que foi para o sacrifício, ele falou, não, que o que eu queria enxergar é a tua fé. Então, acredito que vai por essa linha mesmo de raciocínio. Olha, a gente precisa ler um pouco mais Juízes, né? É um livro complicado, difícil, porque tem passagens escabrosas. Especialmente o final dele, né? Deixa eu só fazer uma explicação, já que estamos chegando ao final do programa, uma explicação teológica. Qual é a finalidade do livro de Juízes? O livro de Juízes, ele tem um objetivo na Bíblia. Ele quer mostrar para o leitor da Bíblia que Israel, sem uma liderança forte, falhava no pacto. Então, o povo queria um rei para ser general e oprimir os outros povos. Deus queria um rei para ser fiador da aliança. Por isso que a partir, logo depois de Juízes, com Samuel, que foi o último juiz, vêm os reis. E os reis são bons quando eles guardam a lei, quando eles fazem o povo cumprir o pacto. E o rei é mau quando ele desobedece a Deus e segue outros deuses. Então, o livro de Juízes mostra que sem rei, o povo fez maluquices, loucuras. Não é um modelo positivo. Não. É a consequência de se abandonar a Deus. E fez loucuras em nome de Deus para honrar a Deus. Pode ler lá. O capítulo 17 é um escândalo só, né? E essa é a finalidade. Bom, mas eu quero agradecer aqui a presença do Bispo Abel Neto, da Igreja Batista Renovada, que aceitou nosso convite e veio mais uma vez, e o pastor Tomás Tronco, da Igreja Batista Redenção, que de modo igual coloca o seu conhecimento à disposição de todos por meio do contato publicado não é no site do programa, no Facebook do programa, facebook.com/programa, vejam só. Vamos ver como é que ficou a enquete? Claro que não, né? Jefté não sacrificou a sua filha. Tá bom. Isso aí é segundo o Datafolha. Tá bom. Então, vamos lá. Data Igreja, né? A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.